Meus amigos, terminou as eliminatórias da Copa do Mundo de 2026 e que decepção foi essa campanha da seleção brasileira. Primeiro que teve 3 trocas de técnico, né? O Ramon Dias, depois veio o Fernando Diniz, o Dorival Júnior e pós Dorival Júnior agora o Ancelotti, que assumiu para fazer os últimos 3 jogos da seleção brasileira. E assim, se tem uma coisa que a gente pode falar é que o Brasil ficou sem rumo, né? E não dá para não comparar diretamente o pós-era Tite com o que era o Brasil durante a era Tite. E eu acho que o trabalho do Tite foi completamente injustiçado na seleção brasileira. Ele recebeu críticas muito mais duras do que ele deveria ter recebido. Porque muita gente ficava cobrando o Tite de não, mas ele não ganhou Copa do Mundo. Sendo que das 22 Copas do Mundo que o Brasil disputou, o Brasil perdeu 17. Então, usar o parâmetro da Copa do Mundo como um trabalho bom ou ruim, me soa no mínimo extremamente resultadista. E eu não acredito que futebol deva ser apenas a questão ali do título, troféu e etc. Mas sim muito da filosofia de como o time joga. Porque ganhar um título às vezes é sorte. Você precisa de sorte. Então, eu acho que nenhum trabalho de treinador deve ser julgado por meio do seu desempenho em termos de título ou de erros individuais de jogadores, até porque isso não faz sentido. E muitas das críticas em cima do Tite é justamente em cima dos erros individuais, né? É porque o Renan Lodge errou e falhou no gol do Di Maria. Sim, o Renan Lodge, sabe? Se você for olhar, são erros individuais que tiraram o Brasil das Copas do Mundo. Você tem, por exemplo, o gol contra do Fernandinho contra a Bélgica, que pesou muito e a galera coloca na culpa do Tite, sendo que foi o Fernandinho que fez o gol contra. As falhas no meio de campo do Brasil ali durante o jogo contra a Bélgica, né, que resultaram no gol da Bélgica. Então, são erros individuais, falhas pontuais de alguns jogadores e que a galera recai em cima do Tite. E eu acho que para você analisar o trabalho de um treinador, você tem que analisar no todo, no macro, porque a partir do macro é que você pode ver que aquele estilo de jogo, aquele esquema tático ou aquela filosofia de jogo daquele treinador funciona na grande maioria das partidas. E quando você olha isso e você analisa o trabalho do Tite no macro, em todos os jogos, você vê que é um trabalho fenomenal. E eu trouxe aqui até alguns números para analisar o trabalho. Com o Tite, o Brasil fez 81 jogos, teve 60 vitórias, teve 15 empates e apenas 6 derrotas. Dessas derrotas, apenas uma o Brasil tomou 2 gols, que foi justamente contra a Bélgica. Foram 174 gols a favor e apenas 30 gols tomados. Para você ter noção do quanto que isso é uma quantidade extremamente baixa de gols sofridos, que o Brasil sofreu 33 gols de 2023 a 2025. Então assim, em 6 anos da era Tite, a gente tomou menos gol do que nos últimos 2 anos. Fora que a gente teve uma derrota para Camarões, que já não valia nada, né? Então dessas 6 derrotas, aí dá para dizer que umas 5 foram importantes, e as outras foram em amistosos, um amistoso que teve contra a Argentina. Então assim, acho que Tite deve ter umas 3, 4 derrotas oficiais com a seleção brasileira que realmente foram importantes, né? E essas todo mundo lembra de cós salteado. Então assim, é um trabalho excelente, mas que a galera pega justamente nas únicas vezes que falhou, que nem foram por erros justamente do Tite, né? Contra a Croácia, o Tite e o Neymar, inclusive, falaram para a seleção brasileira recuar. E ali foi a afobação dos jogadores, né? Cada um querendo fazer seu nome, etc. Mas não dá para dizer que a culpa foi do Tite. Até porque a Croácia conseguiu dar um chute a gol. E aí uma falha do goleiro Alisson, né? Que vai para a terceira Copa do Mundo dele, eu não entendo isso. Terminou que a Croácia conseguiu empatar o jogo. Então, termina aqui. O trabalho do Tite, que é como você deve analisar o trabalho de qualquer treinador, é você olhar no macro. É você olhar no todo e você olha que é um trabalho com 80,2% de aproveitamento. Então a filosofia do jogo do Tite, ele sempre fez a seleção brasileira ser um time competitivo e extremamente vitorioso. Uma pena que não conseguiu a Copa. Se você gostou, se inscreve aqui no canal que eu trago análise de futebol toda semana. É isso, até a próxima.